Muito bem, Estação Canoa Cultural, a sua estação multiplataforma na internet. Olha, como prometido, a gente já mostrou no nosso programa de hoje diversos locais aqui na cidade de Manaus que fazem parte da história, do início da história da nossa cidade. Mas o início de tudo, parente, começou ali naquele prédio. Lá, naquele prédio, há mais de 1000 anos, ali era um cemitério indígena. Toda essa área aqui de Manaus, há mais de 1000 anos, era ocupado como um cemitério indígena. Uma curiosidade em relação à formação populacional da cidade de Manaus foge um pouco a regra da formação populacional do nosso país. Por quê? Porque o Brasil ele é formado por índios, brancos e negros. Mas a cidade de Manaus, como começou em cima de um grande cemitério indígena, que os indígenas eles não habitavam esse lugar. Esse local era apenas usado como um cemitério indígena. Por isso a gente diz que a origem da cidade de Manaus, ela começou ali. Hoje é chamado de antigo prédio da tesouraria do Amazonas. Mas no passado, foi ali onde está esse prédio, que foi construído o Forte de São José da Barra do Rio Negro. E lá começou então a história dos portugueses aqui nessa região. Por isso que Manaus tem essa diferença. A formação populacional, ela começou com a chegada dos portugueses aqui, com o aprisionamento das populações indígenas que eram presas e mandadas para Belém para serem vendidos no comércio de escravo, e depois com a chegada dos africanos aqui nesse lugar, trazido pelos grandes barões da borracha, e essa mistura populacional deu origem então ao que nós chamamos de Caboclo Manauara. É essa então a história da nossa cidade, a formação populacional da nossa cidade. Então, aonde começou o ponto inicial da história da nossa cidade, tudo começou ali naquele prédio, que hoje ele é o antigo prédio da tesouraria, mas no passado foi lá, parente, que foi construído o Forte de São José. Tá certo? A gente vai continuar o nosso passeio histórico, porque a gente ainda vai aqui no Complexo Bootline. E olha, Sábado Cultural na sua estação, multiplataforma na internet. Vem comigo, porque hoje a gente vai contar a história aqui de todo o começo, de toda essa trajetória histórica aqui no nosso programa. Você vai ficar sabendo. Vem comigo, porque hoje o nosso programa está contando a história de como começou a cidade de Manaus. Todas essas curiosidades você vai acompanhar aqui na nossa programação, na nossa estação Canoa Cultural, a estação multiplataforma na internet.